Muito bem, continuando a nossa aula de espectroscopia, nós paramos na última aula no fato de que entendemos muito bem como que a radiação interage com a matéria, né? Através do deslocamento da nuvem eletrônica no modelo que nós chamamos o modelo totalmente clássico. Pois nós vamos evoluir esse modelo, vamos entender melhor as coisas. E aí nós vimos que o deslocamento da carga eletrônica faz com que a energia seja absorvida pelo sistema e a amplitude desse movimento, né, mais para cima, mais para baixo, é a quantidade, é uma quantificação de quanto de energia eu estou dando. Mas nós vimos que isso explodia, né? O sistema tem que de alguma maneira jogar energia para fora através da emissão da radiação eletromagnética. Então é isso que nós vamos ver agora aqui no nosso modelo, que é a emissão da radiação pelo sistema que recebeu a energia do campo eletromagnético. Então nós sabemos como ele recebeu, agora nós temos que entender como ele devolve. Bom, deixa eu dizer para vocês que quando você tem uma coleção de átomos no sistema, esses átomos têm lá a carga positiva, sempre aqui em laranja, né? Que segura a distribuição de elétrons. Aí vem a radiação eletromagnética. Olha a radiação eletromagnética aqui chegando, olha. Ela está chegando aqui, ela está vindo. Essa é a radiação eletromagnética. Então ela vem aqui, é um campo eletromagnético que tem uma amplitude e que oscila no tempo. Ele interage com esses átomos, desloca. Então as cargas eletrônicas estão se deslocando para baixo e para cima, né? Como eu estou mostrando aqui. E a amplitude com que isso se desloca, lembre-se, né? O centro de massa se desloca, nós analisamos. Mas aqui tem uma coisa interessante. Se você pegar uma carga, colocar aqui uma carga negativa, ela produz um campo elétrico aqui, não produz? Ela produz um campo elétrico, nós sabemos como é o campo elétrico que ela produz. Se por acaso eu oscilar ela para baixo e para cima, ela vai produzir uma hora um campo numa direção, outra hora o campo noutra direção. Então, quando uma carga oscila, ela gera um campo que também oscila. Isso é importante você saber. Isso não é difícil de entender. Que uma carga oscilando gera um campo oscilando, óbvio, porque o campo depende da posição da carga. Se por acaso eu mudo a posição da carga, muda a orientação, muda a posição do campo. Uma carga oscilando leva a um campo oscilando. Mas o campo oscilando significa radiação eletromagnética. Portanto, uma carga oscilando, ela necessariamente produz radiação para fora. Joga a radiação para fora. E joga a radiação com a frequência com que ela está oscilando. Então a gente veio aqui, jogou radiação com frequência ômega, a carga começou a oscilar, ao mesmo tempo que ela adquiriu energia na matéria, oscilando, com amplitude R0, que nós vimos, ela começa a mandar radiação para todo lado, porque a carga produz um campo em todo o espaço que ela está. Como ela é uma carga oscilatória, ela produz um campo oscilatório, e do eletromagnetismo nós vimos que isso representa radiação. Portanto, há emissão de luz quando as cargas estão oscilando. Há emissão de luz ou de radiação na mesma frequência que está sendo excitada, tá certo? Pela matéria.
Então, aquele oscilador, ele não cresce como nós vimos. Ele cresce até o ponto onde a energia que ele está radiando é igual à energia que eu estou dando. Então, eu posso imaginar que o átomo agora, aqui está o átomo, é esse oscilador, que ele vem, ele recebe energia, e recebe uma quantidade de energia, e também ele dá uma quantidade de energia. Quando isso igual a isso, eu atinjo a situação estacionária. Tá bom? Que é o que acontece. Eu ilumino um objeto, ele absorve, aí a luz vai chacoalhar as cargas, vai fazer tudo aquilo que nós havíamos discutido, e aquilo vai indo até ele aumenta rapidamente, tem um período transiente, a hora que eu liguei a luz, e ele vai então começar a oscilar e dar energia para a gente. Quanto mais eu quero que ele oscila, mais energia ele dá, até chegar a um ponto de equilíbrio. A energia que entra através da radiação eletromagnética, que vem da luz, é igual à energia que sai também da radiação eletromagnética, mas emitida agora. A radiação que é emitida. O sistema emite a radiação devido ao fato que as cargas são oscilatórias, estão aceleradas, a gente diz em física. E, portanto, eu tenho que, de alguma maneira, incluir essa emissão no meu modelo para ver o que resulta agora. Então eu havia mostrado para vocês tudo isso, só que faltou dizer que eu tenho um oscilador que não é só uma molinha segurando o elétron, mas tem ali um dissipador, que é responsável por jogar energia para fora. Tá claro para todo mundo? Então, uma coisa que você não pode esquecer nunca é que as cargas oscilando, qualquer tipo de carga, emitem radiação, emitem luz. Esse é o princípio da antena, da rádio, que você vai lá, faz as cargas oscilarem, ela emite radiação eletromagnética que chega no seu radinho, tá certo? Então, cargas oscilando emitem luz. Isso está presente em muitos lugares aí, né? E, aliás, em todo lugar que está emitindo luz. E eu disse claramente, essa luz aqui emitida é o que nós enxergamos na matéria. E ela depende de como a carga está associada na matéria e tudo isso, que é para você já ir entendendo o espírito da espectroscopia. Se eu sou capaz de ver essa radiação vindo, eu sou capaz de inferir o que está lá dentro. Se eu sou capaz de medir quanto energia está faltando, eu também sou capaz de inferir quem absorveu. Esse é o princípio da espectroscopia. Então agora o que nós vamos fazer aqui é melhorar o nosso modelo estabelecido até agora, introduzindo um termo que é capaz de dissipar energia, que é capaz de pegar a energia do campo eletromagnético, converter em energia interna e virar depois energia de novo eletromagnética que sai na forma de luz da matéria. Ela é espalhada, né, ela é devolvida para a gente. Às vezes ela fica um pouco na matéria até ser devolvida. Tudo isso tem aí características que a gente vai analisar do ponto de vista de espectroscopia. Então agora eu preciso melhorar o meu modelo. Então, aquela força que eu havia mostrado para vocês lá atrás, que eu vou repetir aqui assim você fica contente, esta força, que era a força total do elétron, que era composta do que o campo eletromagnético, campo elétrico da radiação eletromagnética faz sobre a carga, mais aquilo que tenta restaurar o movimento, é a força total. Esse termo é negativo por causa da carga do elétron, e esse termo é negativo porque é uma força contrária ao deslocamento.
Eu vou passar esse termo para cá, então ficaria aqui a mr2, a resposta do deslocamento do elétron, mais esse termo é igual à força externa, tá certo? Muito bem. Só que agora eu estou passando todos os termos para cá. Isso aqui é aquilo que eu chamei de força. Só que eu botei a força restauradora para cá. Essa é a força restauradora, que é a força que o núcleo segura o elétron. Essa é a força do campo externo. E agora eu adicionei uma força extra aqui, que é um termo de dissipação de energia. O modelo que nós temos, onde nós pegamos o elétron preso ao núcleo e botamos uma molinha, agora ele precisa também uma dissipação. Normalmente a gente representa a dissipação por um amortecedor assim, né, em osciladores mecânicos. Então, enquanto aqui tem uma frequência ômega zero, que é característica dessa força, a dissipação tem uma outra constante, que é a constante de dissipação, que é conveniente escrever dessa forma, e que isso representa essencialmente uma força que faz com que a energia seja dissipada. A dissipação ela é proporcional à velocidade que eu transfiro, porque tem vários modelos e várias formas de dissipação. Essa é a mais conveniente aqui, porque nós sabemos que a potência dissipada ela é de acordo com essa parte. Por que eu não botei aqui uma velocidade ao quadrado ou alguma coisa? É porque esta é a forma mais correta de fazer um sistema amortecido, que a gente chama. Então, eu dou energia, tá certo? O meu elétron responde compensando o seu movimento, que é dado por R, por quanto eu sou capaz de exercer força sobre ele, que aqui só depende do tempo, o quanto o sistema segura o elétron no núcleo e o quanto ele dissipa para o meio ambiente. Essa dissipação proporcional à velocidade do elétron, isso aqui é velocidade, né? Isso aqui é aceleração, isso aqui é velocidade. A dimensão dessa... É conveniente escrever dessa forma, porque m vezes esse tc, essa letra chama tc. M vezes tc tem que ter a dimensão de m vezes ômega zero, vezes ômega, né? Porque aqui já tem 1 sobre tempo, então o tc acaba tendo dimensão de ômega, de 1 sobre tempo, que é frequência. Então é conveniente fazer dessa maneira. Tá certo? Bom, tudo estaria muito bem. Então eu ponho esse elemento e vou ver o que acontece agora. O efeito interessante que aparece é que quando eu tenho... Você já tentou pegar um corpo e deslocar dentro da água? Então tente. A água representa uma viscosidade sobre um corpo. Se você vai lá e põe sua mão dentro e começa a chacoalhar dentro da piscina, você vai ver que quando você começa a fazer a força, a mão não quer ir. Aí depois ela vai. Mas também a hora que você quer parar, você tem que fazer uma força para ela parar. A gente costuma dizer que quando tem um elemento de dissipação, que agora é a palavra da vez, né? Dissipação, dando energia para fora, jogando energia para o mundo. Isso é dissipação. O que acontece é que quando eu tenho um elemento dissipativo, a força do campo externo, que aqui é o campo eletromagnético, quando o campo cresce, não necessariamente a força cresce simultaneamente. Esse é um efeito que acontece quando você tem esses elementos viscosos, que um elemento dissipativo é equivalente a um elemento viscoso.
Isso aqui é uma viscosidade no sistema. Não é só água que tem viscosidade. Tá certo? A interação da radiação com a matéria, do ponto de vista clássico, também tem uma viscosidade. E há uma dessintonia entre o campo agindo e a resposta do sistema deslocando. O campo age para depois o sistema deslocar. Então, é assim. Anteriormente nós tínhamos, vamos supor que essa mão é o campo e essa é a carga eletrônica. O campo deslocava, o elétron deslocava junto. Certo? Não havia dissipação e a gente viu que é necessário ter dissipação para compensar o fato de que a matéria não explode, não convencionalmente. De repente, às vezes a gente põe tanta energia que a gente produz até fusão dos núcleos e tudo isso. Mas não é o caso aqui. Ah, deixa eu lembrar que esse 9 aqui é o número da minha página, ele não faz parte da equação, não. Tira ele daqui, né? A equação é só o termo aqui, esse termo aqui. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, vamos pegar um campo elétrico. A gente pega o campo elétrico da radiação, ele vem, sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. E se eu olhar o deslocamento da nuvem eletrônica, também ela sobe e desce, mas não simultaneamente. Existe uma defasagem. Aqui está a nuvem eletrônica, deslocamento do centro de massa da nuvem eletrônica. Ele produz, se você olhar, existe um delay, né? Existe um retardo entre aplicar a força e o deslocamento responder. Então, nós sabemos que o campo da radiação, ele é um campo cosseno de ômega t. Quando t igual a zero, ele está no seu máximo. Mas quando ele está no seu máximo, o deslocamento não está no máximo. Então, o que nós fazemos é introduzir aqui, a solução vai ser a mesma, ele vai ter, a nuvem vai ter que oscilar com a mesma frequência. Aquilo que eu falei para vocês anteriormente é válido com ou sem dissipação. Tá certo? Porém, o deslocamento agora não está sincronizado com o campo da radiação. Existe uma fase que a gente chama. O que é uma fase? É essa dissintonia. Se isso aqui fosse cosseno de ômega t só, era o que nós tínhamos antes, aplicado o campo da radiação, o sistema responde no mesmo instante. Aonde um é máximo, outro é máximo, aonde um é negativo, outro é negativo, e assim vai. Havendo uma defasagem, que é devido à presença de um ângulo aqui, φ é a fase. A existência desse φ faz com que as coisas estejam defasadas. Isso é extremamente importante. Tá certo? Você vai ver que isso é extremamente importante para o sistema. A única coisa que muda devido à dissipação é uma fase. E isso faz a diferença completa do mundo. Vai fazer com que o sistema não exploda. O R0, que é a amplitude de oscilação, não mais vai explodir quando a frequência tiver na frequência natural do sistema. Então, o fato de que a dissipação está presente vai introduzir uma fase na resposta. Eu aplico um campo, o elétron não responde instantaneamente, ele tem um atraso. Então, como eu falei, de primeiro eu tinha os dois andando assim, agora eu vou ter um andando assim, ó. A nuvem eletrônica vem depois do campo. O campo cresce, a nuvem eletrônica vem atrás, o campo decresce, ela vem atrás,
mas tem um delay. Existe uma diferença de tempo aqui, um delay. E esse delay de tempo corresponde a uma fase, porque basicamente eu estou dizendo que quando esse aqui está na maior variação, esse ainda não. Quando esse está no máximo, esse ainda não. Ele vai chegar dali a pouquinho, à medida que o tempo progride, compensando a fase. Entenderam? Essa é a forma matemática que tem de expressar essa dessintonia, que a gente chama um movimento fora de fase com a excitação, e isso advém devido à viscosidade, devido à dissipação. Mas a solução, você tem que entender, continua, eu estou jogando luz de uma frequência, a luz que é devolvida, ela não cria frequência nova nesse modelo. Eu jogo luz vermelha, eu recebo das coisas luz vermelha. Eu jogo luz azul, eu recebo luz azul. Só que eu recebo retardado. A resposta do sistema lá está retardada. Bom, mas essa é a solução. E nós temos que, de alguma maneira, substituir essa solução na equação. A equação foi montada. A solução do deslocamento do elétron devido à ação do campo da radiação está aqui dentro dessa equação. Lembre-se que isso aqui é a segunda derivada com relação ao tempo do R. E isso é a primeira derivada com relação ao tempo. Isso é o que nós chamamos de velocidade, né? Mas que o que você tem que fazer é entender o que eu estou fazendo aqui, né? Porque a outra coisa, a viscosidade, ela existe quando existe tendência de deslocamento. Se você botar sua mão dentro da água, ficar paradinho, a água não faz força sobre a mão. As forças que fazem é devido à pressão hidrostática, que é igual em toda a direção. A força viscosa ou a dissipação vai existir quando houver deslocamento. Por isso que é proporcional à velocidade aqui, tá bom? Também é outro fato que você tem que manter aí na sua mente. Bom, o que eu vou fazer agora é pegar a minha solução, que agora tem uma fase, substituir na equação, e aí eu vou ter que determinar a amplitude e a fase. São duas coisas que eu não conheço aqui. E nós vamos fazer isso. Claro que quando o Tc for zero, eu tenho que recuperar a minha solução anterior. E o que eu obtenho é uma amplitude maravilhosa, muito bonita, que não diverge, que está aqui. Quando isso aqui é zero, eu tenho aquilo que eu tinha antes. Agora, isso aqui não é zero, porque o sistema joga energia para fora e tem uma dissipação. Então, para ômega da ordem de ômega zero, não mais explode. Quando ômega é igual a ômega zero, ainda eu tenho uma amplitude finita que representa o ponto onde a energia de entrada é igual à energia de saída. Então, a amplitude máxima que eu vou atingir, ela vai representar o ponto de equilíbrio. Então, máximo de R0, do deslocamento da nuvem eletrônica, é o ponto de equilíbrio. É o equilíbrio entre entrada e saída de energia. É um balanço de energia transferido do campo eletromagnético para a matéria e depois devolvido da matéria para que a gente possa enxergar a matéria. É a energia que vem. Essa curva aqui, essa amplitude começa a nos dar uma ideia de como é a curva da absorção de energia pela matéria. Tá certo? Esse é um modelo matemático para introduzir essa dissipação, que ela é essencial para não explodir, para a amplitude ficar contida quando interage com o campo eletromagnético. Então, novamente, o sistema começa a oscilar, ele quer
aumentar, mas chega uma hora que ele está jogando energia para fora, tanto quanto o campo eletromagnético está pondo no sistema. Esse é o ponto onde a amplitude para de variar. Que é o ponto de equilíbrio aí entre a energia de entrada e saída. Bom, para a gente poder entender isso melhor, nós vamos fazer uma análise de energia, que é a melhor maneira de entender o problema. Tá certo? Quando você tem uma força, você faz uma força sobre um objeto, quanto de energia você está entregando ao objeto? Não é? Lembre-se, quando a gente aprendeu lá em mecânica a definição de trabalho, energia, tudo isso, nós aprendemos esses conceitos de uma forma bastante interessante. Então eu vou fazer aqui agora ó, uma análise sobre a potência entregue ao sistema e dissipada. Mas eu vou lembrá-los lá dos fundamentos da mecânica. Quando eu tenho um objeto, eu faço uma força, ele se desloca, ele vem e começa a se deslocar, né? E adquire uma velocidade. Então ele adquiriu uma velocidade. O produto da velocidade pela força é o quanto eu dei de potência. Potência é a energia por tempo entregue ao sistema. Se você lembrar, eu faço uma força, tenho um deslocamento, o trabalho realizado é a força vezes o deslocamento, e se isso demorou um certo tempo, ΔT, eu divido tudo por ΔT, a energia por tempo vai ser a força vezes ΔX dividido pelo tempo, e ΔX dividido pelo tempo é a velocidade. Portanto, a potência entregue a um sistema mecânico, quando uma força externa é feita sobre ele, é o produto da força pela velocidade que o sistema adquire. Isso é uma coisa que a gente usa sempre. Essa é a potência entregue ao sistema. E a força, né? Nós vamos tomar a média temporal, porque o campo oscila, nós vamos saber quanto em média no tempo foi entregue. Mas isso é muito fácil. A força que eu tenho, ela é ela é a força eletromagnética. Então ela é o campo oscilando com frequência ômega, agindo sobre a carga do elétron. Nós estamos careca de ver isso, né? Já vimos isso em 3 aulas consecutivas. Então essa é a velocidade, que vai com o seno de ômega-t mais φ. Mas dentro do seno de ômega-t mais φ, eu tenho tanto, que é o seno da soma, eu tenho tanto um termo que vai com o seno de ômega-t, como eu tenho um termo que vai com o cosseno de ômega-t. Né? Aqui eu tenho um termo que vai com o seno de ômega-t e um termo que vai com o cosseno de ômega-t. Quando eu multiplicar essas duas, eu vou ter a amplitude da força, vezes o ômega, vezes o R0, que eu já calculei lá atrás, vezes o seno de φ. Seno da fase. E esse seno da fase nós podemos determinar da equação anterior. Eu não estou indo em detalhes, mas quando a gente substitui esta solução nesta equação, ela me dá termos em cosseno de ômega-t e em seno de ômega-t. E eles são separados, lembra? Das equações trigonométricas, a gente aprende a separá-los. Portanto, ele me determina tanto a amplitude quanto a fase. O seno da fase, claro, essa fase só vai existir se existir dissipação, que é dado por essa constante de si. Se isso aqui for zero, não tem fase. A fase é zero, portanto o seno é zero. Então, o fato da potência média, né, eu tenho que multiplicar esses dois e tirar a média temporal.
Só lembrando que a média temporal de um seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado é meio, tá bom? Quando a gente faz a média temporal, tanto do cosseno ao quadrado de ômega t, a média temporal, ele é meio, como seno ao quadrado de ômega t, média temporal, também é meio. A gente vai usar isso aqui. Por isso que aparece esse 2 aqui, quando se faz a média temporal. Mas basta você substituir, fazer a média temporal, utilizar o seno de φ para obter uma expressão fantástica e que a gente vai usar muito, que é a potência média entregue ao sistema. Essa é a potência média entregue ao sistema. Então veja, eu entrego potência, porque eu ligo a radiação eletromagnética, ela vai interagindo com o sistema, vai evoluindo, e aí eu estou entregando sempre uma potência, ele está dissipando a mesma potência, e essa potência média entregue é dado por isso. E nós vamos analisar o que depende dela. Bom, depende de existir dissipação. Senão, se não houver dissipação, essa potência que é entregue e que, como a gente viu, é também a que é devolvida para nós, ela vai a zero. Aí toda energia ela é entregue e fica no sistema. Tá bom? Muito bem. Então, quando se é zero, que não tem dissipação, isso aqui não é zero. Quando eu estou próximo da frequência de ressonância, obviamente o denominador vai ficar menor, isso aqui vai crescer mais. Tá certo? Então, eu tenho agora uma expressão para a potência de luz entregue, feito classicamente para o sistema atômico, para o deslocamento, o modelo onde desloca a nuvem e faz tudo isso. Mas a potência entregue é exatamente a energia que vai desaparecer do feixe. Ela vai desaparecer da luz inicial e vai virar a luz, porque no modelo que nós fizemos agora, aquela luz é entregue e depois é jogada de outra forma para o sistema, mas ela é removida do campo de luz. Portanto, como normalmente eu meço na espectroscopia a quantidade de energia que chega no detetor e a quantidade que chega quando tiver uma amostra interagindo com a luz, vai ter essa forma do ponto de vista clássico. Essa potência como função da frequência do campo eletromagnético é o que nós chamamos do espectro da transferência de energia do campo eletromagnético para o sistema atômico. A gente pode usar eletromagnetismo e até calcular quem é a constante de Si, mas isso não é importante nesse ponto. O que é importante aqui, nesse ponto, isso sim é muito importante, é pegar essa expressão que me diz como que a energia está sendo entregue, quanto de energia está sendo removida do campo eletromagnético e que vai ser, no regime estacionário, distribuída para o sistema, dissipado. Claro que aqui no nosso caso, toda energia, ou ela está no sistema atômico, ou ela vem para o meio, como radiação. Mas no sólido, numa molécula, pode virar vibração, pode virar um monte de coisa, como nós vamos mencionar mais adiante. Muito bem, então, se eu pegar essa potência e plotar como função da frequência, eu tenho uma curva. Essa curva não é uma delta, não é uma coisa só em ômega zero, é uma curva que se distribui, ela tem uma amplitude que vai depender de uma série de coisas. Quanto maior for a dissipação, menor é a amplitude de absorção, porque o sistema vai loguinho pegar e equilibrar as potências. Nesse ponto aqui é onde a gente está ressonante, que a gente chama.
É o ponto onde eu transferi a maior quantidade de energia para o sistema. Claro, aqui expresso como energia, como potência, como energia eletromagnética transferida. Essa curva, ela tem uma largura, e é incrível que essa largura depende da dissipação. Quanto maior a dissipação, mais larga será essa curva e mais baixa será a amplitude da ressonância. Então a dissipação acaba tendo um papel importante aqui. Quanto maior a dissipação, quer dizer, quanto maior é a capacidade do meu sistema em me dar de volta a energia, menor é o pico. E mais largo é o pico. Então essa curva, que chama-se curva de ressonância, ela tem um máximo que normalmente caracteriza o sistema, ela tem uma largura que vai depender da capacidade do meu sistema em me dar energia. E ela tem uma amplitude, que também depende de quanto que o campo se acopla com a carga e também depende da energia. Ela vai ser o balanço, né, como você pode ver, entre a energia que o sistema é capaz de dar dividido pela energia que o sistema é capaz de dissipar. Quando o sistema joga muita energia para fora, essa curva tende a baixar e alargar. Tá certo? Mas esse é o comportamento feito numa aproximação clássica da interação da radiação com a matéria, do ponto de vista de transferência de energia, que é o que nós vamos medir de fato. Quando a gente faz aí as curvas de absorção, as curvas de emissão, etc. Nós estamos vendo exatamente esse tipo de curva aqui, que advém das cargas. Então, ó, até agora, tudo é carga na matéria, tudo é campo na radiação. E essa interação das cargas com o campo é que dá origem a tudo que nós estamos vendo. Antes de terminar essa aula, que eu termino aqui o modelo clássico, para depois fazer alguma coisa um pouco mais elaborada com vocês. Existe até agora, aplicado um campo, a gente viu que o sistema se desloca e a força que vai restaurar esse movimento, ela era linear com o deslocamento. Então nós vimos que a força que existia sobre a nuvem eletrônica, ela tinha um termo só. E esse termo era proporcional ao deslocamento da nuvem eletrônica. Esse comportamento é o que nós chamamos o domínio da ótica linear, da interação linear da radiação com o sistema atômico. Mas existe um comportamento não linear que vai acontecer quando eu tiver intensidades muito altas. Quando eu deslocar muito aquela nuvem eletrônica, a força já não é tão harmônica, ela é só dessa forma aqui, quando eu tenho pequenos deslocamentos. Quando eu tenho grandes deslocamentos, não é só assim. Há um desvio, há uma variação. A força restauradora, quando eu tenho amplitudes muito grandes do campo, ela foge da linearidade. Ela não é mais linear. E eu tenho, então, que ajustar isso. A força, que é a força restauradora, que age sobre o elétron, a força do campo sempre vai ser o produto da carga pelo campo. Nada que você possa fazer a respeito. Mas a força do núcleo tentando segurar o elétron, obviamente ela não é uma força de mola. Todo mundo sabe que se o elétron estiver muito longe do núcleo, é uma força de Coulomb que vai com 1 sobre a distância ao quadrado. Isso mostra que a aproximação nossa é válida para pequenos deslocamentos, quando o campo é pequeno. Quando o campo é maior, nós temos que adicionar um termo de resposta que vai com R quadrado, não é mais linear. Ele é quadrático agora. Além do anterior,
existe um termo extra. Então veja, a resposta do deslocamento da nuvem eletrônica sob a ação do campo da radiação, até agora produzia para nós um deslocamento da nuvem que era linear, né? A força que procurava manter a nuvem eletrônica junto ao núcleo ocorria linearmente com o deslocamento. Agora, não. Quando é muito grande, eu fujo desse comportamento. A força passa a ter um componente não linear. E isso entra no domínio da ótica, que chama o domínio da ótica não linear. E a ótica não linear também é um elemento importante de espectroscopia óptica. Só que aqui vai acontecer uma coisa muito interessante. A hora que eu equacionar o problema, porque até agora nós vimos que a carga responde exatamente à frequência do campo. E eu vou adiantar para vocês que isso é devido a essa linearidade. Quando eu não tenho isso, quando eu tenho uma falta de linearidade, quando eu tenho um termo não linear adicionado, o campo que age, que tem uma frequência ômega, não necessariamente a carga vai responder à mesma frequência ômega. Esse é o efeito principal que vai acontecer na ótica não linear. Eu excito com uma frequência ômega, o sistema responde com 2 ômega. Eu excito com uma frequência ômega, o sistema responde com uma frequência meio ômega. Totalmente descontrolado. Fora daquilo que nós vimos até agora no modelo linear. Então, o domínio da ótica não linear é um domínio onde as respostas da nuvem eletrônica à excitação causada pelo campo eletromagnético não necessariamente responde à mesma frequência. E aí eu vou ter radiação, imagine, eu estou excitando lá com uma luz infravermelho, num determinado ômega, mas o sistema responde com 2 ômega, sai luz azul. Isso é a chamada geração de segundo harmônico, que é o domínio da ótica não linear. Mas o modelo clássico permite até prever isso, tá certo? O modelo clássico permite entender que a curva que eu havia obtido aqui de ressonância é uma curva que advém de um modelo linear. Mas o sistema atômico é mais complicado. Quando eu quero deslocar muito a nuvem eletrônica, com campos muito intensos, com amplitudes do campo elétrico da radiação muito grande, aparecem termos que não são mais lineares. Eu desloco tanto a nuvem eletrônica que aí outros termos aparecem nessa força, dando origem a um comportamento não linear. E é não linear porque a radiação que vai, a resposta do sistema, não necessariamente vai acontecer em ômega. Pode acontecer aqui várias coisas, múltiplos de ômega, ou submúltiplos de ômega. Pode acontecer essas coisas não lineares envolvidas. Eu não vou elaborar muito, porque aqui nós estamos dando os conceitos básicos. Mas quando você pega, monta a equação, e a equação agora, o que vai mudar é simples. Você pode fazer em casa. Lá na força que aparece, vai aparecer um termo quadrático com R. Então, se você pegar aquela equação que nós tínhamos lá no começo, deixa eu só mostrar ela aqui para você. Essa equação. A força agora, ela tem esse termo linear e vai ter um termo não linear. É como você vir aqui e adicionar um termo que vai responder com beta. Tem um beta aqui, uma constante de não linearidade do sistema, tá bom? E isso, quando você faz isso, obviamente, a solução do problema é uma solução que a gente pode construir
facilmente, não há dificuldade, inclusive tem outros vídeos na internet que eu gravei sobre esse comportamento não linear, mas você pode encontrar isso em diversas fontes. Existe aqui o deslocamento da nuvem eletrônica, então vamos agora fazer uma representaçãozinha simples. Eu tenho aqui o núcleo, eu tenho lá a nuvem eletrônica negativa, vamos colorir a nuvem eletrônica negativa, que é negativa, certo? É a nuvem eletrônica. E essa nuvem eletrônica deslocou-se, o centro de massa dela deslocou do original da quantidade R. Né? O centro de massa estava aqui, agora ela deslocou. Esse R de T, que é o deslocamento da nuvem eletrônica, ele vai ter alguns termos. Obviamente, se beta igual a zero, olha lá, ele está... Se beta for igual a zero, você vai ver que a solução disso aqui é a resposta linear com ômega. Isso aqui é o termo de resposta linear, que é escrito de outra forma do que nós havíamos falado. Mas tem um termo agora que responde com 2 ômega. Então, é como você fazer isso, ó. O campo oscila, até agora a gente viu que o elétron, a nuvem eletrônica acompanhava. Agora não vai ser assim. O campo está oscilando e o elétron vai fazer o seguinte: ele vai não só acompanhar com a parte linear, mas vai ter uma parte não linear com o dobro da frequência ou outros múltiplos ou submúltiplos associado com isso. Então é como que a nuvem, ela, além dessa deformação com o campo, ela tem também agora uma tremedeira a uma frequência mais alta, ou até às vezes uma frequência mais baixa. E esse termo aqui, ele é interessante porque ele gera se eu olhar a luz que vai advir disso aí, vai ter luz também com 2 ômega, porque são cargas oscilando com 2 ômega. Então eu vou ter no campo espalhado não apenas radiação em ômega, como vou ter em 2 ômega. E mais do que isso, a hora que eu fizer a curva de ressonância, eu terei, de alguma maneira, absorções em múltiplos. Isso vai aparecer lá, porque está na potência entregue. E a potência entregue está se convertendo em radiação não apenas de ômega, como também de múltiplos de ômega. Esse domínio da ótica não linear é extremamente importante. Imagine, nós não poderíamos ter um monte de coisa que nós temos hoje se não fosse a ótica não linear. Existe um exemplo que é o laser point verde. Quando você pega um laser point verde, na verdade ali dentro não tem um laser verde, tem um laser de infravermelho, que passando por um cristal que tem um alto coeficiente beta, produz luz verde com uma grande eficiência. Claro que tem um monte de condições para isso acontecer, mas acontece, tá certo? E às vezes você faz uma espectroscopia do sistema e determinando esses coeficientes beta, você sabe caracterizar bem. Então a espectroscopia, ela tem o domínio da ótica linear, mas tem também o domínio da ótica não linear envolvido. E esse domínio da ótica não linear, ele é extremamente importante. Então nós temos uma espectroscopia ótica linear e uma não linear. Bom, então o que nós fizemos até agora foi o modelo clássico para a interação da radiação com o átomo. Nós vimos que nós temos a natureza elétrica e magnética da radiação. A gente nem tocou no magnético, mas dominado pelo elétrico aqui no caso. Ele interage essencialmente com as cargas da matéria, transferindo energia.
E essa energia transferida, um pouco dela é dissipada. Quando a gente fala dissipada, é emitida para todo o ambiente. E isso caracteriza bastante o fundamento da interação da luz com a matéria do ponto de vista clássico. Nós não podemos parar no modelo clássico, nós temos que evoluir esse modelo. Nós temos que entender melhor como que acontece do ponto de vista quântico agora, de uma forma, claro, bem tranquila. Eu diria que você nem precisa saber muito de mecânica quântica para entender o que eu vou falar na próxima aula, que é agora dar um passo seguinte nesses fundamentos, mostrando para você como é a interação da radiação com um átomo que eu tenho que considerar quântico. Mas a intuição criada até o momento com a densidade de carga, com a interação, é extremamente importante para a gente. Para você ter intuição naquilo que eu vou falar. Porque algumas coisas vão mudar, muitas, sobre essa distribuição de carga, gerando o que a gente chama dos orbitais atômicos, que são gerados pelos princípios quânticos da matéria e que são a verdade. Mas o que nós aprendemos no modelo clássico, nós vamos poder levar de forma bastante tranquila para o modelo quântico. E, como eu disse, nós fazemos as contas para mostrar que realmente os fenômenos podem ser entendidos dentro do espírito da física e que são fáceis de serem feitos, tá certo? E que alguns de vocês vão poder reproduzir esses cálculos todos em listas de exercício ou em outras coisas. Mas você tem que entender bem o princípio das coisas aqui, né? A visão que a gente tem quando a luz interage com a matéria, os efeitos, os fenômenos que estão ali acontecendo e as consequências desse fenômeno é a parte mais importante que você tem que entender desse mundo fantástico da interação da radiação com a matéria. Bom, na próxima aula, então, nós entramos no modelo semiclássico, que será explicado para você entender os conceitos envolvidos na interação da radiação com a matéria. Até a próxima aula.